Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje eu quero abordar a relação do ser humano e o livre-arbítrio, perante o Deus bíblico. Quando você tem a oportunidade de ser evangelizado por algum crente, algum cristão que tem algum tipo de trabalho ativista em relação a querer te convencer você a aceitar Jesus Cristo, a ir numa igreja ou se converter à fé cristã, eles gostam de utilizar muito o argumento de que Deus ele não força ninguém a nada, que Deus ele dá livre-arbítrio para as pessoas. E que se a pessoa ela não aceita a Jesus, ela não aceita seguir ao Deus bíblico, isso quer dizer que ela não é obrigada a aceitar a Deus, que Deus ele não força ninguém a nada. Porém, esse argumento ele cai por terra se utilizarmos a história de alguns personagens bíblicos. E nesse caso, dois que eu ressalto bastante é Jonas e João Batista. Jonas, quando Deus ordena que ele fosse à cidade de Nínive e ele se recusa, ele entra num barco e a tripulação, toda a tripulação desse barco, da embarcação, sofre com uma terrível tempestade. E essa tempestade é atribuída à ira de Deus pela desobediência de Jonas. Desta forma, Jonas ele é lançado ao mar porque ele carregava o peso de ter desobedecido a Deus, uma ordem de Deus. Ou seja, ordem é diferente de pedido. Ordem é algo que você tem que cumprir de forma obrigatória. Um pedido você faz, você realiza, você cumpre se tiver uma possibilidade. Então, ou seja, é diferente. E quem lê a história do profeta Jonas pode perceber claramente que Deus ele não utiliza muito do livre-arbítrio. Porque Deus ele ordena que Jonas vá à cidade. E o fato dele não querer ir e se esconder numa embarcação, isso compromete, não comprometeu apenas a vida de Jonas, mas a de todas as pessoas que estavam ali num barco, em meio à deriva do oceano. Então, ou seja, Deus ali é um exemplo claro, a história de Jonas é um exemplo claro de que Deus ele não trabalha com livre-arbítrio. Outro caso também é João Batista, que é aquele que preparou o caminho do suposto Messias Jesus Cristo, do candidato ao Messias Jesus Cristo. Quando o anjo ele anunciou que Isabel, prima de Maria, iria engravidar de João Batista, no caso o anjo ele anunciou a Zacarias, que no caso era pai, ele era marido de Isabel, e esse anjo ele dá o aviso do que aconteceria, que Isabel engravidaria e que João Batista ele não poderia tomar bebida forte e ele já nasceria com o Espírito Santo dentro dele. Então tem muitas igrejas aí hoje em dia que a pessoa, para ganhar um status lá dentro, ela tem que ser batizada não apenas nas águas, mas no tal do Espírito Santo. E isso é evidenciado com alguns sinais, como choro, sensações, manifestações de fanerose, de queda no chão, as pessoas dão cambalhota, rolam, plantam bananeira, ou tem uma emoção muito forte, ou consegue expulsar demônios, ou determinar a cura de pessoas, enfim. Porém, João Batista, ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Coisa que não aconteceu com o próprio Jesus. De acordo com algumas vertentes do cristianismo, Jesus ele só foi ser preenchido com o Espírito Santo após o batismo com João Batista. Ou seja, João Batista, que ficou encarregado de preparar o caminho para Jesus, ele já nasceu com o tal do Espírito Santo, nasceu cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo não nasceu com o tal Espírito Santo, mesmo ele sendo uma figura da Santíssima Trindade, que é a crença que afirma que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Então, ou seja, cai muito em contradição. E João Batista, ele não poderia
provar, né, tomar, fazer o consumo de bebida alcoólica, bebida forte. Esse argumento falacioso de que os crentes chegam para qualquer pessoa e falam que Deus ele trabalha com livre-arbítrio, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Eu poderia até utilizar outros exemplos bíblicos, mas isso aí é um argumento totalmente inválido, se for tratado do Deus bíblico. E se Deus ele dá livre-arbítrio para alguns e não deu para outros, isso demonstra que ele não é justo. Por que que para alguns ele destina cumprir obrigações de interesse dele, e para outras pessoas ele dá a escolha se a pessoa quer ou não trabalhar ou dedicar a vida dela para servir a esse Deus bíblico, o Deus que é apregoado dentro das igrejas. Então, ou seja, se ele trabalha dessa forma, ele não é justo, porque para alguns ele não deu livre-arbítrio. Logo, se para alguns ele não deu livre-arbítrio e para outros ele dá, isso vai cair naquela margem de discussão entre o calvinismo e o arminianismo. Né? Por exemplo, você tem igrejas que pregam o calvinismo, ou seja, a predestinação, que é o caso, por exemplo, das igrejas presbiterianas, e de outro lado você tem o arminianismo, ou seja, o livre-arbítrio, que é o caso das igrejas metodistas, igrejas pentecostais, que não é Deus que escolhe a pessoa, mas a pessoa que escolhe a Deus. Só que Deus fez isso com todo mundo? Não. Teve alguns que ele predestinou. E se é Deus que predestina as pessoas a servir a Ele, a terem um relacionamento com Ele, logo, se a pessoa ela mantém esse relacionamento religioso com Deus, ali mostra claramente que Deus predestinou aquela pessoa a isso. Então, a pessoa ela tem a chance, ela foi escolhida para não sofrer no inferno. Já aquelas que não foram predestinadas, provavelmente vai sofrer uma condenação eterna após essa vida, pelo fato de não terem sido escolhidas por Deus. Então, ou seja, Deus ele é justo dentro dessa linhagem de pensamento, dentro desse campo? Não tem como falar que Deus é justo, não tem como falar que isso não entra em contradição com João 3,16, quando o autor do livro do Evangelho de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, entra em uma grande contradição, sem sombra de dúvidas. Então, quando um crente chegar para você e falar que Deus ele é muito educado, que ele bate na porta do seu coração para você aceitá-lo, lembre-se de Jonas e lembre-se de João Batista, certo? Deus ele não é um cara democrático. Se ele fosse um cara democrático, o decálogo que você tem na Bíblia não seria 10 mandamentos, seriam 10 sugestões de vidas, mas não, são 10 mandamentos. São ordenanças, ou seja, são coisas para serem realizadas, queira sim ou queira não. Deus sempre trabalhou dessa forma. Tá? E se Deus ele não muda, automaticamente hoje em dia, as pessoas que estão ali dentro de um ambiente religioso, de uma igreja, seguindo a esse Deus, certamente elas vão ter que cumprir esses requisitos, se elas quiserem alcançar a salvação das suas almas. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, paz a todos.